Se assim como eu, você também às vezes se pega reclamando da falta de criatividade, da falta de originalidade das histórias dos filmes de Hollywood, principalmente em certos gêneros, como a ação, a ficção científica, a fantasia, os filmes de maior repercussão normalmente são desses gêneros, eu tenho uma boa notícia pra você. Talvez você vá amar tanto o filme chamado Everything Everywhere All at Once, quanto eu gostei. É o novo filme da A24, e é um filme que apresenta um conceito que é bastante empolgante, lidando com a questão da teoria do multiverso e criando uma especulação científica a partir disso, e mesmo nos momentos em que ele descamba para fantasia completa, para questões que vão além da ficção científica, ele se mantém fiel a essa proposta, a essas regras que ele estabelece para esse universo, e é um filme absolutamente diferente de qualquer outro filme que você já viu. Além, e isso é um bônus que faz parte do pacote, de ser um filme que é visualmente e tecnicamente, e aí eu não vou exagerar em falar, absolutamente magnífico. A imigrante chinesa Evelyn Wang, vivida por Michelle Yeoh, está numa fase da meia-idade em que a estagnação se tornou seu modo de vida. Presa a um casamento insosso e ao trabalho exaustivo em sua pequena lavanderia, ela ainda precisa lidar com as demandas de sua filha adolescente Joy, Stephanie Tsu, cuja geração ela não compreende. Essa rotina entediante é quebrada quando Evelyn é sugada para uma aventura através dos multiversos e de suas versões em cada um deles. O filme é protagonizado por uma mulher sino-americana e que já está na meia-idade. Isso já é uma raridade, você não vai ver blockbusters de Hollywood, dos grandes estúdios, das grandes distribuidoras, protagonizados por mulheres depois dos 40 anos. Isso contribui muito com a qualidade da história, porque traz os dilemas, traz os dramas, os conflitos dessa mulher, que não são os conflitos que a gente está acostumado a ver com heróis de filmes blockbuster. O filme não se apega a fórmulas, e ele faz algo que é muito importante para qualquer filme, mas especificamente para ficção científica. Ele apresenta no começo do filme, às vezes sim de forma um pouco expositiva, mas às vezes não, de forma um pouco mais visual, as suas regras, e ele vai seguir essas regras até o final do filme. Mesmo que, assim como os filmes que lidam com viagem no tempo, esse aqui também vai ter alguns furos. Se você começa a pensar em retrospecto, mas se eles conseguem saltar de um multiverso a outro e a consciência da pessoa vai junto, o que acontece com a consciência da pessoa no multiverso que ela acabou de ocupar? Será que essa consciência desaparece? Será que as duas consciências se tornam uma só? Isso são perguntas que o filme não responde, mas mesmo assim esses furos acabam sendo inevitáveis em filmes que têm esse tipo de premissa. Mas esse filme consegue estabelecer, como eu falei já, as regras da narrativa e ser fiel a elas. Uma que eu considero uma das mais importantes e mais estimulantes é a regra que diz que se a pessoa fizer algo que é estranho, não convencional ou mesmo não esperado para aquele tipo de situação, ela gera ali uma bifurcação no multiverso e duas versões daquela mesma história acabam sendo criadas. Isso é claro, que tem uma inspiração em várias teorias, como a do gato de Schrödinger, por exemplo, e o filme encontra, como todo filme precisa fazer, claro, a gente tá falando de uma arte audiovisual, soluções muito inteligentes visualmente falando para lidar com esse conceito. Uma das que eu mais gosto é a ideia de retratar o multiverso como um vidro estilhaçado. Tem vários momentos no filme em que a gente sabe que a protagonista tá saltando de um multiverso pro outro, e os diretores usam essa estética do vidro sendo quebrado, e aí o reflexo dela em cada caco, em cada estilhaço do vidro, é o reflexo de uma versão diferente dela mesma. Isso é um recurso que funciona muito bem, assim como a montagem do filme, porque assim, a gente sabe que a A24 é uma distribuidora que não tem muito dinheiro, e a gente sabe que as premiações do final do ano, principalmente as televisionadas, Oscar, os prêmios das outras academias como BAFTA e inclusive também os dos sindicatos, acabam cedendo muito à pressão do lobby, e os estúdios que investem mais em marketing acabam levando esses prêmios. Mas se não fosse assim, esse filme precisaria ser indicado a todos os prêmios de montagem, porque a montagem desse filme é simplesmente espetacular. Não só porque a montagem consegue fazer com que a gente acompanhe a protagonista através desses multiversos, e muitas vezes por vários em uma cena curta. Então não só os raccords, ou seja, quando o acontecimento que a gente tá vendo continua num outro multiverso, e a montagem com cortes secos faz com que, através da continuidade dos movimentos da protagonista ou dos outros personagens em outros multiversos, faz com que a gente entenda essa intersecção daqueles universos, principalmente do ponto de vista da consciência da protagonista, quanto também a sensação de colagem, de colcha de
retalhos desse multiverso é gerada em alguns momentos do filme através de uma taxa de planos por minuto ou uma taxa de planos por segundo que é aceleradíssima, que o Michael Bay ficaria com inveja se ele assistisse a esse filme, e através dessa aceleração tem um momento ali, inclusive perto do clímax, que é maravilhoso, que a gente vê vários multiversos coexistindo de certa forma, e isso só é possível através das estratégias de montagem do filme. E é claro que essa abordagem, a maneira com que esse conceito é trabalhado, ele permite que outros elementos técnicos do filme funcionem muito bem também, como os figurinos, principalmente a Stephanie, que é a filha da protagonista. Ela tem um papel importante também em outros multiversos, vocês vão descobrir por quê. Ela forma um antagonismo muito forte com a mãe, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas ela tem um figurino mais excêntrico do que outro, e através dos figurinos dela, a gente compreende a lógica ideológica, inclusive, do filme, e além disso, claro, a variedade de figurinos, também de maquiagens que são feitas, algumas mais sofisticadas, outras mais esquisitas, outras hilárias, e isso é algo que é absolutamente embasbacante no filme. E de um ponto de vista temático, essa dualidade, esse embate entre a mãe e a filha, nos multiversos, ecoam de uma maneira que é muito mais existencial, muito mais filosófica, porque basta você pensar 2 minutos sobre a ideia dos multiversos para entender que a conclusão simples, principalmente se a gente conseguisse se transportar para diversos deles de maneira tão simples como acontece no filme, a conclusão seria um niilismo em que nada mais importa, porque as coisas não têm consequências reais. Se eu sou todas essas pessoas, se eu tô experimentando o universo e a vida através de todas essas versões de mim mesmo, o que acontece comigo aqui, de certa forma, não importa, assim como não importa o que acontece comigo em qualquer multiverso, porque a gente não é nada diante de tudo isso. Essa já é uma conclusão que a gente deveria chegar olhando pro tamanho do universo, mas uma ideia de multiverso torna isso ainda mais extremo por haver versões nossas nos outros multiversos. E essa ideia é a ideia que vai ser o ponto de conflito entre as duas antagonistas. Porque, por um lado, se nada mais importa, nada tem consequência, então, como eu falei, né, a gente pode se entregar a um niilismo extremo. Por outro lado, a gente também não tem motivo pra odiar ninguém, porque se os multiversos trabalham através da perspectiva de possibilidades infinitas, e a cada mudança no roteiro esperado da vida, novas bifurcações e novas possibilidades acontecem, então eu nunca vou poder odiar alguém, não faz sentido eu ter uma rivalidade com alguém, porque em algum desses multiversos eu amo essa pessoa. Então isso é um conceito interessante também, você pensar que esse niilismo também poderia funcionar para o fim da violência, o fim da ganância, e é isso que também tá em jogo ali no conflito do filme. Também gosto particularmente do fato de a protagonista ser, entre aspas, escolhida para entrar nessa jornada, não por ela ter algo muito especial, mas pelo contrário, por ela não ter nada de especial, por ela ser uma pessoa bastante fracassada e que não deu certo em nada que ela tentou. E o filme joga uma luz muito otimista para esses problemas da protagonista, a observando como uma pessoa que, se não deu certo ainda, porque ela ainda tem tempo para dar certo em alguma coisa, ela é de certa forma vista pelo roteiro como uma página em branco em que muita coisa ainda pode ser escrita. Então, quando você não sabe nada, quando você não conseguiu nada, você ainda pode aprender tudo, você ainda pode conseguir tudo. E já que nesse filme o conceito dos multiversos e inclusive das viagens através dos multiversos funcionam para que as pessoas adquiram e colecionem conhecimento através do cosmos, ela é a pessoa indicada realmente para entrar nessa viagem, porque ela tem tudo a aprender e nada a perder. O filme ainda por cima tem um senso de humor que é muito peculiar e que quando pega a gente de surpresa é encantador mesmo. Por exemplo, eu gosto muito da piada que eles fazem quando de repente o caos que o filme se torna em alguns momentos, de muita ação, de, como eu falei, uma montagem muito acelerada, é quebrado por uma cena que é mais tranquila, mais silenciosa, em que a gente é transportado para um multiverso em que as condições do planeta Terra não permitiram o desenvolvimento da vida mais desenvolvida, e aí as versões dos personagens que a gente vê lá são rochas, e o filme também usa esse conceito para experimentar na linguagem. Eles chegam a utilizar sequências, multiversos que são desenhados em animação, enfim, é um filme que é muito inventivo do ponto de vista temático e também do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estético, visual, e que você sai da sala de projeção querendo ver o filme de novo, porque tem tanta coisa, o filme é tão vibrante, o filme é tão inventivo, que você quer assistir mais uma vez para pegar coisas que você não tinha pego na primeira vez. Eu tenho certeza que
que assim como aconteceu comigo, esse filme também vai ficar com você, mesmo depois que você terminar de assistir a ele. E aí eu quero que vocês venham aqui me dizer o que vocês acharam do filme quando vocês assistirem, claro, e me dizer se vocês concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, se vocês observaram outras coisas que vocês querem acrescentar à discussão, e claro, se você gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal, participa lá do meu grupo exclusivo no Telegram, se você quiser, me acompanha no Instagram, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!